Deus abençoe, pessoal. Ó Deus Santo, Deus digno de toda honra, todo louvor, me usa pela sua misericórdia. Vai de encontro a cada alma que se dispôs a ouvir esse evangelho. Em nome de Jesus, meu Deus. Move as águas a favor dessa pessoa, Espírito Santo de Deus. Se for no casamento, meu Senhor, entra com a tua providência. Se for na saúde, Santo Pai. Se for na família, em nome de Jesus, toma, meu Deus, a dianteira dessa mente, meu Pai. Muitas vezes que está sendo o Espírito Santo de Deus aniquilada pelo diabo, com sonho de prostituição, meu Deus, com palavras de maldição, meu Deus, lançada. Em nome de Jesus, Espírito Santo, só o Senhor é Deus. Desfaz agora toda obra, toda obra do inferno, meu Deus, toda armadilha do passarinheiro. O Senhor fala, meu Deus, que maldição sem causa não prospera. Desfaz, Santo Pai, toda palavra de maldição lançada nessa vida, nessa alma, meu Deus, muitas vezes dos próprios pais que amaldiçoaram. Em nome de Jesus, que caia por terra essa maldição. Em nome de Jesus, eu repreendo no poder que tem no sangue de Jesus Cristo toda palavra de maldição, meu Pai, que foi, meu Deus, lançada, meu Deus, contra essa vida, contra esse casamento, contra essa família, contra essa saúde. Em nome de Jesus, Santo Pai, assopra, meu Deus, seu Espírito. Em nome de Jesus, toma essa alma nas suas mãos. Cuida, Espírito Santo de Deus, para que ela venha prosperar em todos os sentidos, venha ter abundância de dias, tanto na terra quanto na Jerusalém Santa. Em nome de Jesus. Amém, gente. Olha, sorteei, saiu João capítulo 15, versículo 18, foi o que eu bati o olho aqui. Vamos ler, vamos ver o que o Espírito Santo de Deus tem, né, a nos dizer dentro desses versículos. Aqui o tópico é: o mundo odeia os discípulos. Ruim, né, ouvir isso, mas é a verdade. Aí ele fala aqui, ó: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Então a gente vai sempre, né, buscar dentro da palavra esse consolo. Se o mundo primeiramente odiou ao Senhor Jesus, né, nós temos que nos sentir honrados por também nos odiar, né? E infelizmente as pessoas não gostam de ser odiadas, não gostam de ser humilhadas. Isso é ruim, porque ele fala, ó: se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertenceis, né, a ele. Olha só. Então, se você fosse do mundo, o mundo ia te amar porque você pertence ao mundo. Tá, continuando aqui, né? Aí ele fala: entretanto, não sois propriedade do mundo. Você não pertence ao mundo. Mas eu, né, ele vos escolheu, né, e vos libertou do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Por você ser uma pessoa liberta. Então, essa é a nossa bússola. Você quer realmente saber se você é um homem ou uma mulher de Deus? Você tem que fazer essa provinha. Como o mundo está te tratando? Como ele está te recebendo? Você é bem recebido em todos os lugares que você vai, em todos os lugares que você prega. As pessoas se levantam contra você, dentro da tua casa, dentro da tua igreja, né? Como você é tratado pelo mundo? Então, é muito importante a gente ter esse parâmetro, porque isso vai fazer a gente entender que nós estamos no caminho certo. Quando você está caminhando e você não tem confronto, você pode ter certeza que aquele caminho não vai te levar a lugar nenhum, a destino nenhum. Porque o caminho que te leva a algum destino, com certeza, é o caminho do confronto. É o caminho da perseguição. Porque você vai entender que você está no caminho, que é o caminho que Cristo te colocou, né? É o caminho que Deus escolheu para você semear a palavra. Porque os próprios discípulos, o próprio Jesus falou para eles: olha, você vai pregar naquela cidade, mas quem não te receber
sacuda a poeira das sandálias. Não insista. O próprio Jesus determinou, você não vai levar, né, nem uma peça de roupa, nem um calçado a mais, nada, porque você não vai ficar muito tempo. E fique naquela casa. Se aquela casa não te recebe, vá embora e não deixe nem a sua paz nessa casa. Então, é só isso que Deus está pedindo para você. Ele não está mandando você confrontar ninguém, né? Ele não está pedindo para você demonstrar que você tem razão e impor o que você acha que é certo. Não, de jeito nenhum. Muitas vezes o seu amor, a sua forma de tratar, vai falar mais do que muitas vezes você querer impor a sua verdade à pessoa que não quer ouvir. E retomando, eu vou ler o Mateus 10, né? Na verdade é do 14 em diante, mas eu acho interessante ler sempre mais um pouco, que fala assim, quer ver? Ó, que Jesus ele enviou, tá? É do 5 em diante, eu acho que é interessante a gente ler, ó. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhe a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procure as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então, existem pessoas que não vão te ouvir mesmo, tá? Que são do mundo, não são ovelhas de Israel, não são do povo de Israel e não vão te ouvir, tá? São realmente filhote de anticristo, são pessoas que estão para tirar sua paz. Vão te chamar de ébrio, de bêbado, de maluco, tá? Eu sei o que é isso. Não vou entender esse mistério. E aí, o que você tem que fazer? Não tentar explicar para uma pessoa que está com os ouvidos tapados por Deus. Ela não vai ouvir. Então, não insista. Isso que Deus está falando, não insista, tá? Olha só a direção que Jesus deu, ó. Vão e anunciem isto. O reino do céu está perto. Aí ele pede, né? A partir da hora que você começa a anunciar o evangelho, obviamente, se você tem sede de ganhar alma, obviamente, Deus vai entregar a alma na sua mão, vai confiar a alma a você. E, obviamente, a unção, o poder, a autoridade para curar, expulsar demônio, vai vir, vai ser despejado sobre a sua vida, porque isso faz parte do evangelho, né? Mas é isso que eu tô falando. As pessoas, elas muitas vezes, elas entram na presença de Deus querendo unção. Só que eu até brinco aqui. Unção não é isso. Unção, outros nunca vão ser. Unção não é questão de você querer unção para aparecer, para ser uma pessoa, né, respeitada. Muitas vezes até nem vai ser. O próprio Jesus, quando começou a fazer esse trabalho de libertação, expulsando o demônio com autoridade, e ele foi visto como o próprio Beelzebul. Você acha que com você vai ser diferente? Não. Se você tiver unção mesmo, você pode ter unção até para expulsar demônio, para curar enfermo. Se tiver realmente a unção que vem do céu, vão te confundir com o próprio Beelzebul, com o próprio Satanás. Tá? Isso é fato. Então, o que eu quero dizer, eu quero voltar ao raciocínio aqui do princípio, que quando ele fala assim, ó, vão pelo mundo, né? Vão procurar as ovelhas perdidas do povo de Israel. Aí ele fala, vão e anunciem isso, o reino do céu está perto. Aí entra, né? Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Agora, você pode reparar que tem, né, todo um processo. Primeiramente, quem está mesmo, tá, buscando a ganhar alma para o Senhor, o maior interesse dele é salvar. Não é curar, não é nem libertar, é salvar. Porque muitas vezes a libertação, ela vai levar muitos anos. A libertação não é automática, porque você vai semear, outra pessoa vai aguar e Jesus vai dar o crescimento do que você semeou. Então, nem tudo você vai fazer. Agora, uma pessoa que ela é vaidosa, né? Você vê que ela é uma pessoa que ela quer aparecer, ela quer pegar aquela ovelha e ela quer andar com aquela ovelha 5 anos, 10, muitas vezes ela quer tomar conta da vida daquela pessoa.
E ela quer ser gratificada, né? Ela quer ser honrada por aquela pessoa que ela ajudou. Então você pode reparar que essa pessoa que está andando com você, você vai ter uma percepção, você vai falar, tem alguma coisa errada. Essa pessoa, ela toma conta da minha vida, ela quer saber o que eu faço, o que eu comi ontem, qual é a roupa que eu vesti, aonde eu fui. Sabe? Aquela pessoa que ela plantou a semente, até aí tá tudo certo. Ela jogou a semente na terra, mas ela começa a se meter na tua vida de uma tal maneira que ela começa a te sufocar. E aí, o que quer dizer? Essa pessoa, ela não aceita confronto, ela não aceita passar aquela ovelha. Isso acontece até dentro de ministério. Muitas vezes aquela pessoa batizou naquele ministério, o pastor andou com aquela ovelha, ajudou aquela ovelha, né? E o que acontece? O ministério se sente dono daquela alma e não permite, não aceita e não abençoa que aquela ovelha, muitas vezes, tem um livre-arbítrio de ir para outro ministério, né? E ela começa a te amarrar de uma tal maneira dentro da igreja e que você se sente tão sufocado e você tem medo muitas vezes de abandonar a Deus. O diabo te confunde de uma tal maneira que faz você entender que você está abandonando a Deus a hora que você muda de ministério. Porque ele quer o quê? Ele quer todo o tempo, né, que você o honre, que você continue ali. É como se você pertencesse àquele ministério. E muitas vezes o Espírito Santo de Deus, o trabalho do Espírito Santo foi até determinado tempo naquele ministério. E a partir dali o Espírito Santo de Deus está te dando outras coordenadas, né? E você começa a ser perseguido pelo próprio ministério que você foi liberto. Então eu tô até falando aqui de libertação. Muitas vezes a libertação ela não vem automaticamente. É necessário que aquela pessoa ela busque, ela enfrente Satanás de perto, haja um confronto para que ela se liberte de uma maldição hereditária, né? Precisa de um trabalhar, ela tem que querer mesmo ser liberta. Não é uma questão de imposição de mão, não é uma questão de batizar, de pregar a palavra, nada disso. A libertação, muitas vezes ela precisa de tempo, de esforço, de determinação, de resiliência, né? De querer realmente não só a sua libertação, quanto as pessoas que, né, são da sua casa, né? A sua descendência, a sua ascendência. Você tem todo um trabalhar enquanto você vive nessa terra, né? Um trabalhar de libertação dentro da tua casa, dentro da sua família. Então não é uma questão que você pode parar. Todo o tempo você tem que estar, né, buscando, né, se libertar em alguma coisa. Porque o diabo ele vai tentar te aprisionar até com a própria comida. Ele vai fazer você, muitas vezes você se liberta, né, do cigarro, da bebida e cai, né, numa alimentação inadequada, come além da conta, né? Então quer dizer, entra uma outra libertação. E aquilo pode passar de pai para filho, né? Entra um espírito de glutonaria, de gula. Porque você acha que está liberto, mas aí muitas vezes você vê que você está aprisionado na comida. E muitas vezes você não consegue enxergar, né, aonde o diabo está te mantendo cativo. Mas pode também, né, a santificação, né, aquela pessoa que ela busca se santificar tanto que ela começa a se orgulhar da santidade dela. Ela começa a se achar dona das almas que ela tem ganho para Jesus. Ela não tem interesse em levar a alma para o céu, mas para a igreja, né, para um currículo dela. Ela quer ter pessoas que o adorem como se ela fosse o próprio Deus. Então, todo momento nós temos que entender que pode você estar sendo cativa até pela sua santidade. Porque é necessário que você diminua e que Jesus cresça. Mas muitas vezes você quer crescer, você está buscando um reconhecimento, você quer uma resposta do seu amor, uma resposta do seu sacrifício. Então, o nosso trabalhar, né, o nosso amor tem que ser sacrificial, o nosso trabalhar é para Jesus. Nós não precisamos que aquela pessoa nos responda positivamente. Muitas vezes ela vai até te perseguir, porque de repente você é um homem de Deus. E ela pode se levantar contra você. Enfim, o que eu quero dizer é que vocês que são homens e mulheres de Deus, que estão nessa seara, vocês não têm responsabilidade, tá?
por essa alma a partir da hora que ela quer tomar uma direção diferente da que você falou. Você não tem obrigação de mostrar mais o caminho. Você já mostrou. Então, por isso que eu falei aqui sobre essa passagem, que ele fala assim, eu vou até continuar, porque eu acabo lendo e um assunto vai para outro assunto, sabe? Que ele fala aqui, né, ó, vão e anunciem isso, o reino do céu está perto, cure os leprosos e outros doentes, ressuscite os mortos, expulse os demônios. Então aqui, depois de uma pregação, obviamente, você vai ter autoridade. Se você tem sede de ganhar alma, Deus vai ter sede em te ungir, né, para fazer esse trabalho. Não tem como. Tem gente querendo unção, mas não querem responsabilidade de pregar a palavra. Não querem responsabilidade de ganhar alma. Eles querem ter um título, né? Eles querem ter honra. Eles querem ser reconhecidos. Então não vem de Deus essa unção, tá? Porque eles não têm amor à alma. A pessoa que ela tem amor à alma, ela não se importa como ela é tratada. Mesmo ela fazendo um trabalho árduo, né? De buscar aquela ovelha, né? De tirá-la da lama. Quantas situações eu já ouvi aqui. Pessoas que tiraram homens da rua, colocaram dentro da igreja, cuidaram, deram um quartinho lá no fundo da igreja para aquela pessoa, né, se levantar. E depois aquela pessoa se levantou contra o próprio pastor, né? Esses dias mesmo eu ouvi um testemunho assim dentro da minha igreja, né? Então para pensar. Acabou. Não temos que nos preocupar se aquela pessoa vai te perseguir, vai se levantar contra o seu ministério. Porque, infelizmente, o mundo, ele jaz no iníquo. É Satanás que está governando o mundo. E pode, sim, o seu amor ingênuo, né? Você fazer, ter uma atitude de amor e acabar sendo prejudicado com esse amor. E aí você vai acabando deixando a mágoa entrar, acaba deixando a mágoa entrar, o rancor entrar. E vai te esfriando na fé, porque você está esperando uma resposta daquela pessoa. Você quer também ser amado, você também quer ser estimado. Então não espere isso das pessoas, espere a perseguição. O próprio Paulo falou, eu não sou digno de ser perseguido. Olha só, isso é de uma forma que ele está falando de honra. Eu não sou digno de ser perseguido por Cristo, porque eu já persegui a igreja. Então ele se acha indigno de ser maltratado, espancado, esbofeteado por Cristo. Assim nós temos que sentir também. Indigna, porque nós não somos merecedores de ser parecido com Cristo. Então esses são os verdadeiros pregadores no fim dos tempos, tá? Que não espera receber nada em troca. Então eu vou voltar aqui, né? Que a gente está falando o quê? Que primeiro nós pregamos e a unção vem logo após. Porque se você não tem sede de ganhar alma, por que Deus vai derramar unção sobre a sua vida? Com que propósito que você chega perto dele e fala assim, eu quero unção para curar, para expulsar demônio, eu quero unção para isso, para aquilo. Para quê? Se você não tem sede de ganhar alma. Então você tem que avaliar, interpretar o porquê que você quer isso. Então isso é um desejo egoísta no seu coração. Então Deus vai saber que jamais ele vai confiar em você. Se a pessoa tem desejo de ganhar alma, ela não está importando se ela tem unção, se ela não tem. Ela vai fazer o que ela pode fazer por aquela alma. Ela vai entregar o seu melhor. Se ela conhece um capítulo da Bíblia, é aquele capítulo que ela vai pregar todo dia para cada alma. Porque é aquilo que ela sabe pregar. E ali Deus vai derramar mais unção sobre aquela vida, né? Igual em Mateus 5 fala, né? Se você tem sede de ganhar alma, Deus vai derramar, né, unção sobre a sua vida, vai colocar a alma na sua frente para você ganhar. Mas temos que ter essa necessidade. Quer ver? É Mateus 5, né? Que eu citei aqui, olha, que fala aqui, versículo 6, ó. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeita. Ó, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia dela. Então, quando você tem esse desejo de ganhar alma, de fazer a vontade de Deus, de pregar a justiça de Deus, Deus vai te deixar satisfeita, saciada, porque ele vai colocar a alma para você ganhar.
Você tem misericórdia. Como que Deus não vai ter misericórdia de você? Agora, quando você quer uma coisa como moeda de troca ou para aparecer, você tem que entender que você tem que primeiro ter vontade das pequenas coisas, que é salvar a alma das pessoas, né? Ah, não, eu já quero ser pastor. Ah, eu quero unção. Ah, eu quero um cargo de liderança. Você está com muita sede em ser visto pelos homens, não por Deus. Então busque a Deus em secreto Deus vai te responder. Porque Ele conhece o seu coração, o seu desejo, o porquê que você quer essa unção. Então, a partir da hora que você tem unção de ganhar alma, como ele fala aqui, ó. Vou ler o 6 de novo de Mateus 10, ó. Pelo contrário, procure as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anuncie isso, o reino do céu está perto. Obviamente, né, essa frase tá, né, englobando o evangelho. Anuncie que Jesus está voltando, anuncie, camarada, a salvação. Tenha misericórdia dessas almas que estão indo para o inferno. Um dia alguém teve misericórdia da tua alma, alguém orou pela sua vida, jejuou até pela sua vida. Tenha essa misericórdia. Ninguém vai ver que você está jejuando pelo irmão. Mas Deus, que está em secreto, vai ver o que você está fazendo em secreto. Então é isso que ele fala. Aí depois vem, ó. Curem os leprosos e outros doentes. Ressuscite os mortos e expulse os demônios. Então quer dizer, é secundário, tá? É secundário. Dei um break aí, que vem na minha mente, Mateus capítulo 4. Aí eu vou mostrar para você que está recebendo essa palavra, que não entende por que tanta perseguição, tá? Muitas vezes até dentro da tua igreja, do seu próprio pastor, de um líder seu, né? Ele não compreende o seu chamado, ele não entende o mistério que Deus tem com você, tá? Não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas vamos lá, Mateus 4, porque Deus veio aqui com essa palavra na minha mente. Eu vou tentar mostrar para você, passar para você isso aqui, ó. É 23 em diante, ó. Jesus andou por toda a Galileia ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando enfermidade e as doenças graves do povo. Então você vai ver por que eu tô falando que é secundário esse tipo de dom que você está buscando, tá? Porque primeiro Deus vai avaliar o seu desejo de ganhar alma e de salvar, de levar a alma para o céu. Como eu sempre digo aqui, né? Lázaro foi ressuscitado, o filho da viúva foi ressuscitado na Bíblia, né? Os leprosos foram curados e vários outros milagres. Mas nós não sabemos, né, o continuar da carruagem, o andar da carruagem. Se essas pessoas foram salvas, nós não sabemos. Deus foi, né, e curou e ressuscitou. Então, mas você tem que entender, né, que nós não podemos acompanhar aquela alma até o dia da salvação dela. Não tem como, né? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Então, aquela pessoa vai ter uma responsabilidade com Deus e você não vai ter culpa de sangue sobre aquela alma. Acabou. Você não tem mais essa responsabilidade que você acha que tem. Como o seu pastor também não tem responsabilidade mais sobre a sua vida. A partir da hora que você conhece como buscar, né, a sua santificação e a sua libertação, né, gradativamente, porque sempre a gente vai estar buscando não se escravizar, não deixar, né, ser escrava de alguma coisa, muitas vezes até da própria falsa santidade, né, a gente acaba sendo escravo, né, de ter que mostrar a nossa santidade, de ser requisitado, de ser chamado, de ser aplaudido. Você acaba sendo escravo. E se aquilo não acontece na sua vida, as pessoas começam a te tacar pedra, começam a falar que você é falso profeta, começam a falar que você é filho do diabo, né? Que você pensa que você começa a esfriar. Você não quer caminhar sendo apedrejado, né? A árvore que dá fruto, ela é apedrejada. Mas muitas vezes aquele fruto não tá às claras. Você tá fazendo um trabalho, de repente, né? Na rede social, de repente você está fazendo no seu bairro, na sua rua. Você não é obrigado, nem obrigada a fazer nada, né? Para que os seus líderes, a sua igreja saiba. Você tem um chamado, né? E Deus está te chamando de repente de uma forma diferente.
Não é para usar um crachá dentro de uma igreja. Você não tem que se sentir obrigado a aceitar nenhum tipo de chamado. Se aquilo, você não tem esse desejo, aí você pensa, não, tem alguma coisa errada comigo. Porque eu não faço nada para a igreja. Você faz para o reino, que é muito maior do que a igreja. A igreja vai fechar, a igreja vai tombar nos últimos dias. Agora o reino de Deus, não. Então, para de cobrar uma coisa que Deus já falou no seu coração. Muitas vezes você cobra porque você está sendo apedrejado, você está sendo perseguido dentro da casa de Deus, e aí você quer fazer para o homem, não para Deus. Tá? Então, vamos refletir. Então, eu fiquei de ler, vamos ler mais esse pedacinho aqui, ó. Aí ele fala aqui, né, que Deus pregou nas sinagogas, anunciou a boa notícia do reino, papapá. Aí vem o 24, né, de Mateus 4, ó. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso, o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males. Isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios. Olha, ponto e vírgula. E ele curava todos. Como assim? Por que foi parafraseando? Por que foi parando ali, ó? Ó, por isso o povo. Por que o povo levava a Jesus as pessoas que sofriam de várias doenças? Tanto as doenças naturais, né? O que é as doenças naturais? Você fumou a vida inteira. Você tem um câncer de pulmão, Deus vai te curar. Então, às vezes não é o demônio que, né, apareceu para você, né, e falou, vou bater a varinha de condão e vou colocar um câncer de pulmão. Não, foi você que fumou, destruiu o seu pulmão. Em todo pecado tem consequência, porque você pecou contra o Espírito Santo, contra o templo do Espírito Santo. Então é uma doença, de certa forma, natural, porque você criou, você gerou essa doença. E aí veio a consequência. Então Deus está falando que nem tudo é demônio, né? Nem tudo é demônio. Aí olha só como é que ele fala aqui, ó. Então é isso que eu tô falando, você bebeu a vida toda, você tá com um problema no fígado, né? O que acontece? Uma pessoa que bebe, toma conhaque igual bebe água, obviamente o fígado não vai aguentar, os rins podem não aguentar. Então, com certeza, é uma doença que você criou. Ah, o diabo é culpado? Será mesmo? O diabo, ele pode ter uma culpa, sim, de te escravizar. E você conhece, foi pregado para você o Deus que liberta você do pecado, do vício, mas você não quis. De toda forma, de qualquer forma, você tem uma consciência que te condena, igual em Romanos 2. A consciência vai te condenar. No dia do juízo, você sabe que se você beber, né, conhaque igual água, que seus rins podem parar de filtrar. Você sabe que se fumar a vida toda, o seu pulmão pode parar. Então, peraí, a sua consciência te ditava uma regra. Então Deus fala que muitos vão ser julgados pela lei e outros pela consciência. Então não tem esse negócio de demônio, tá? Você sabe fazer o certo, não faz. Quem sabe fazer o certo, não faz, é pecado. É isso que Deus fala aqui. O que é certo, o que é errado, e isso não precisa ter Bíblia. Nós sabemos que se você é um pedófilo, você sabe que isso é pecado, que isso é errado. A sua consciência te condena, você vai ser julgada e vai para o inferno por causa desse pecado. Então não tem esse negócio. Ah, eu não conheço Bíblia, ninguém pregou Jesus para mim. Não é questão de pregar Jesus, é questão da sua consciência já falar para você que você está no caminho errado. Mas continuando aqui, ó. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças, né? Então vamos botar a doença natural e uma possessão demoníaca, né? Aí ele fala aqui, ó. Os tipos de males, ó. Isso é epilético, né? Que é o lunático. Paralítico. A pessoa pode ser paralítica, mas pode não ser um demônio, né? O fato dela ter uma paralisia não quer dizer que ela é endemoniada, né? Então é isso que as pessoas têm que ver, ó. E pessoas dominadas por demônios. Então quer dizer, existem pessoas que são possessas e tem pessoas que são manifestas. Então quer dizer que nem tudo é demônio, mas Deus curava todo mundo, sem fazer acepção. Ele não perguntava se era uma doença hereditária, se veio dos pais, da mãe. Ele não quer saber, ele curava todo mundo. Se era uma doença que aquela pessoa criou para ela mesma, não interessa. Então ele fala aqui, ó.
Não, o que eu quero deixar bem claro, que eu falei de secundário. O que é secundário? É essa unção que vocês querem. As pessoas lutam muito para ter esse tipo de unção, porque aí ela vai ficar famosa, ela vai ficar conhecida, ela vai ser respeitada, vai ser honrada. Mas se o seu interesse não é levar a alma para o reino de Deus, né? Se você faz questão de fazer você curar alguém, Deus te usar para curar alguém, mas você tem que botar lá, né? Fazer questão de mostrar que você fez aquele ato, que aquilo aconteceu porque você impôs a mão, porque você orou, você quer aparecer, né? Quem tem que aparecer aí é Jesus. Então nós não fazemos nada para o homem. Quando você tem esse desejo já vai te condenar e você nunca vai receber unção. E se receber, essa unção não vem do trono de Deus. Não vem do trono de Deus. Porque primeiro a gente tem que ter interesse em ganhar alma, em pregar o evangelho. Se você não tem interesse, você não ama ninguém, por que Deus vai derramar alguma unção sobre a sua vida? A troco de quê? Tem muita gente fazendo muitos milagres, mas vai acontecer igual Mateus 23, né? Que Deus vai chamar de fariseu, nem te conheço, nunca ouvi falar, não sei quem é você, não vou abrir a porta do reino para você. Aí, voltando aqui, que fala, vamos mais um pouquinho. 25. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galileia, das 10 cidades de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam lá do leste do Rio Jordão. Olha que interessante, ele ficou famoso, conhecido. Mas como ele ficou conhecido? Eu vou voltar para refletir, As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Mas como? Eu vou ler lá em cima no 23, Jesus andou por toda a Galileia ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. Ele não fez milagres aleatórios. Eu vou curar, me deu vontade de curar. Não, ele pregava. Havia um mover para a pregação, para a salvação, né? Tanto que teve a mulher estrangeira da Fenícia, que ele falou, eu não vou tirar do povo de Israel e dar para os cachorros. E ela teve uma fé tremenda que ela falou, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O que ele quis dizer? Filho, você adora outros deuses, você nunca obedeceu a lei de Moisés, você não tem interesse em continuar na minha presença. Eu vou tirar e vou entregar para você. Mas ela comoveu o coração. Essa foi a parte. Ela comoveu porque ela foi humilde. Ela falou, por favor, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Tipo, eu também não sou, eu sou cachorrinha mesmo. Eu não mereço. Mas aí Deus falou, puxa vida, essa aí vale a pena, porque a humildade dela foi tremenda. Mesmo sendo uma estrangeira, não querendo compromisso. Não sendo o povo de Israel. Então Deus não está nem aí. Deus está preocupado com a sua humildade. Como você está recebendo isso? O porquê que você está pedindo essa unção? Como você quer, né, ser reconhecido? Se você aceita a perseguição, aceita ser chamado de Beuzebu, né? Você continua a pregar em territórios que muitas vezes, né, as pessoas te expulsam. Eu mesmo já preguei, a pessoa jogou até água fervendo em cima de mim. Né? Foi convidada para entrar numa casa, pregar o evangelho. A filha daquela senhora ferveu, né, uma água e jogou em cima de mim. Glória a Deus que eu levantei, porque eu vi uma barata passando perto do meu pé. Eu levantei correndo. E aí a mulher despejou aquela água fervendo na poltrona. Imagina se eu não vejo aquela barata. Aquela água ia vir em cima de mim, no meu colo. Mas o Espírito Santo de Deus permitiu eu ver uma barata para sair dali correndo. A mãe chamou para eu orar para a filha, mas a filha não recebeu. Então isso que eu estou te falando, o que é que a gente tem que fazer? Sair, sacudir a poeira dos pés, que é o que está sendo falado aqui, que aí eu não continuei, né? Mateus 10, vamos continuar. Aí vem, vão e anuncie isso. O reino do céu está perto. Cure os leprosos e outros doentes. Ressuscite os mortos, expulse os demônios. Vocês receberam sem pagar. Portanto, deem sem cobrar. Então, não queira nada em troca. Não queira ser elogiado. Não queira dinheiro para fazer esse trabalho. Não troque nada por isso. Se você pensa em ganhar alguma coisa, alguma fama, ser reconhecido, ser respeitado, ser honrado,
você pode ter certeza que você não vai receber. E se receber, não foi Deus que te entregou essa unção. Essa unção não é para o reino de Deus. Tem muitos aí que pregam, fazem pregações lindas. Mas vai lá no YouTube, busca saber se aquela pessoa pode baixar aquela pregação. Não, ela é obrigada a pagar. Você acha correto? Vou ser sincera para você. Eu chegar para você e falar assim, não, você não pode copiar a minha pregação e passar para o pendrive. Você está pecando, você pode até fazer, mas eu vou lançar uma maldição, que você está em pecado. Deus fala, dei de graça o que recebeste de graça. Você acha? A minha pregação tá lá. Quem quiser botar no pendrive, dá para quem quiser. Eu muitas vezes nem me preocupo com visualização, eu entrego em áudio, né? Dentro de grupo ou no WhatsApp. Eu não estou preocupada com visualização, com canal. 1000 pessoas que tem lá. Eu glorifico por estar lá, porque pelo menos eles estão recebendo oração, porque eu oro pelas pessoas do canal. Mas não tem 30, 40 pessoas. Muitas vezes tem 80, mas muito raramente abre um vídeo. Você acha que eu estou preocupado com isso? Eu vou parar de pregar? Não, a minha preocupação é em ganhar alma. Se tiver 2 pessoas ali me ouvindo, eu vou continuar pregando. Porque eu cansei de fazer esse trabalho no princípio da minha conversão. De ficar 1 hora, olha só, hein, com 3 almas por dia. Cada alma eu ficava 1 hora por dia. De manhã eu ficava 1 hora, à tarde 1 hora, de noite 1 hora. No telefone, lendo Bíblia com ela. Com uma pessoa, 1 hora. Lendo, meditando na palavra, ajudando outras pessoas a conhecerem a Deus. Você acha que eu estou preocupada com visualização? Não faça isso, não compre inscrito, não fique correndo com a força dos seus braços para ganhar like. Não faça isso, que Deus não se agrada. Deixe que Deus vai fazer você crescer no tempo certo. Faça por amor. Perca seu tempo na rua pregando para uma alma, um mendigo. Fique ali pregando, pode estar debaixo do sol quente, mas pregue, entendeu? Agora a pessoa não, ela só quer pregar se tem muita gente ouvindo. Se tem pouca, não interessa, ninguém viu. Ah, não, eu não posso jogar pérola aos porcos, eu tenho que estar gravando o que eu estou falando. As pessoas estão assim, elas não querem mais falar, pregar. Eu acho lindo quando tem uma pessoa na rua com uma caixa de som e um microfone, pregando debaixo de um sol quente. Isso é sede de ganhar alma. Deus vai satisfazer essa alma e vai derramar unção sobre essa vida. Agora, isso que as pessoas estão chamando de evangelho, não é evangelho, tá? As pessoas estão cobrando um DVD, cobrando para baixar um vídeo, né? Para baixar uma pregação. É triste. É triste. A música eu até entendo que as pessoas têm que pagar para baixar uma música. Aquela pessoa que pega aquela música e sai, né? Copiando música de qualquer jeito, enviando para os outros, é pecado. Porque eles precisam daquilo ali. Mas a pregação não. A pregação não. A pregação é o próprio Deus falando aqui, ó. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Não tem que cobrar para orar, não tem que cobrar para pregar. Ah, eu vou em tal igreja assim. Não. Se você vive do evangelho, obviamente você tem seu salário, você vai receber por aquele trabalho que você faz. Mas a pessoa, ela proibir você de copiar uma pregação, de baixar uma pregação, que você está em pecado, eu acho errado. Eu acho que a pessoa, ela pode, né, deixar à vontade para a pessoa copiar, fazer o que ela quiser. Se ela quer vender o DVD dela é uma outra história, né? Se ela vai pregar numa igreja, ela vai, né, despencar de uma cidade a outra, ela vai, é diferente. Mas baixar uma pregação, a pessoa está proibindo as pessoas de fazerem isso, né? Então tá errado. Então, ó, aí fala, não levem guardados no cinto, nem ouro, nem prata, nem moeda de cobre, nem nessa viagem não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandália, nem bengala para se apoiar. Pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Então Deus vai tocar o coração daquela pessoa para te abençoar, né? É isso que ele está falando, não leve nada. Eu vou prover, eu vou te abençoar. Mas não faça com interesse de ficar rico, de receber, de ter unção, de ser famoso, porque aí as pessoas vão te chamar para pregar e você vai ganhar muito bem. Não tenha isso no coração, isso não vem de Deus. Ó, quando entrarem numa cidade ou povoado, procure alguém que queira recebê-los e fique hospedado na casa dessa pessoa, até ir embora daquele lugar.
Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nesta casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação de paz fique com elas. Mas se não receberem bem, retire a saudação. E se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, saiam daquele lugar. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente ou aquela cidade. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena da cidade de Sodoma e Gomorra do que daquela cidade, ou daquela casa, ou daquela família, ou daquela pessoa. Então, você não tem responsabilidade. Você tem que ter esse desejo, né, ágape, genuíno de pregar o evangelho. Que eu vou até ler um pouquinho, que eu me prontifiquei, né? Foi o que foi sorteado aqui de princípio, João 15, 18, não foi? Que fala, o mundo odeia os discípulos, né? E que Deus fala, entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão o mundo vos odeia. Então, não tem como, o mundo vai te odiar. Não tem como. Ele deixa bem claro. O mundo te odeia. Ó, lembre-se do que eu disse. O empregado não é mais importante do que o patrão. Você não é mais importante do que Jesus. Se Jesus foi esbofeteado, xingado dentro do templo, dentro da casa do pai dele, por que cargas d'água vai ser diferente com você? Quem é você na fila do pão? Ó, se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Ponto. Não busque querer ser reconhecido. Ah, eu tenho que me defender. Ah, eu vou mostrar que... Aí você começa a perder o foco. Você já quer unção para esfregar na cara do irmão. Você até mente. Você cria situações até para ser reconhecido. Muito triste as pessoas que perdem o foco. Ó, por causa de mim, essas pessoas vão lhes fazer tudo isso, porque não conhecem aquele que me enviou. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre elas essas coisas que nenhum outro fez, elas não teriam nenhum pecado. Mas agora viram o que eu fiz e continuam a odiar tanto a mim quanto meu Pai. Mas isso é para que se cumpra o que está escrito na lei deles. Eles me odiaram sem motivo. Ó, quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão o meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Enfim, vamos ler mais um pouquinho aqui, ó. O 16 também, ó. E Jesus disse ainda, eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Não enfraqueça, não espere esse reconhecimento, não saia do seu ministério. Glorifique a Deus por estar sendo perseguido ali, tá? Ó, vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que os matarem pensará que está fazendo a vontade de Deus. Olha, eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado, tá? Então o Espírito Santo de Deus está falando com algumas pessoas para continuar. Não se preocupe, leve ovelha para o reino de Deus. Não se preocupe com placa de igreja, de ficar, né, mostrando que está ganhando alma. Não faça isso por reconhecimento. Se Deus, né, te chamou para fazer até um outro ministério, um outro trabalho, se não é com a igreja, vá só como membro, sente no banco, glorifique a Deus, ore pelos pastores, pelos irmãos, tá? Principalmente aqueles que estão te perseguindo, né? Ore por eles e continue no teu caminho. E glorifique a Deus, né? Por você estar tendo esse privilégio,
de se parecer com Jesus, tá? E com certeza Deus vai derramar a unção, porque Ele vai saber que o teu propósito, né, é secundário no caso, né? Primeiro você quer pregar o evangelho, primeiro você quer levar a salvação e obviamente a pessoa ela quer curar, ela quer libertar, ela quer ajudar muitas vezes aquele homem ou aquela mulher que está passando por uma enfermidade para a morte. Isso Deus vai entregar na sua mão, porque você tem amor, você tem misericórdia, você quer, né, fazer esse trabalho para o Senhor. E aí Deus vai derramar unção sobre a sua vida. E não esquenta a cabeça se as pessoas falarem que a sua unção vem do diabo, que você expulsa demônio pelo diabo. Esquenta a cabeça. Eu estou acostumada com isso e eu sei o que é ser perseguida, tá? Fica firme, você que está buscando a Deus com um coração genuíno, pregando com o coração puro. Não se preocupe, não precise carregar a ovelha nas costas. Faça seu trabalho, né? E Deus com certeza vai levantar outra pessoa para aguar aquela sementinha, vai dar o crescimento e você vai estar anotadinho lá o teu trabalho, tá? Deus abençoe, esse é o recado para hoje e até a semana que vem, se assim Deus permitir, tá? Quem estiver recebendo esse áudio aí é leilalima.com para ouvir as pregações lá no canal. Ou então pede o meu telefone que eu envio o áudio da pregação, tá? É só me falar lá, olha, manda o áudio, eu quero ouvir, né? É mais fácil, eu não tenho internet para abrir vídeo. É só pegar pedir meu telefone que eu dou e eu mando o áudio, tá bom? E aí, no caso, se a pessoa quiser ouvir as outras pregações, né? E ela gosta de abrir vídeo, ela gosta de ver o vídeo, aí escreve ou missionária Leila Lima ou leilalima.com, tá? Fica com Deus, até a semana que vem. Beijo.